Olá, seja bem-vindo aqui à TV AU, a TV dos catarinenses. Esse é o nosso Política em Foco. Hoje vamos tratar de assuntos da ordem econômica, falar dos impactos das tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil e, consequentemente, o que trará a Santa Catarina. E para nos ajudar a falar desses temas, desses assuntos, nós estamos recebendo dois grandes amigos e dois grandes colegas. O Piara Bosque, do Piara.net. Que bom tê-lo aqui, o Piara. Pela primeira vez aqui, nós dois juntos aqui, eu apresentando e você com toda a sua eloquência participando e opinião assertiva. Bom, Ramon, um prazer imenso estar participando aqui do programa conduzido por ti. Vai ser com certeza uma grande conversa. Não tenho dúvida, com a sua presença. E a do Messer também. Obrigado, Messer, pela tua participação. Obrigado pelo convite, obrigado pelo privilégio de estar aqui. E, mais uma vez, eu e o Fabiano já estivemos em algumas ocasiões aqui debatendo tantos assuntos e entramos nesse assunto tão delicado na área econômica. Pelo menos para mim, o Piara, é extremamente delicado. Eu sei que para o Fabiano já é um assunto um pouco mais leve, um pouco mais do seu dia a dia, mas economia... até mesmo a economia pessoal a gente anda com dificuldades. Em tempos de tarifaço, todo mundo tem que começar a aprender um pouquinho do que pode afetar, não é, Ramon? É verdade, porque são 25% para o aço, que foi imposto como tarifa pelos Estados Unidos ao Brasil, e no contexto geral, cerca de 10%, o mesmo índice que foi aplicado à Argentina. E o que explica os 10% é que a balança comercial do Brasil com os Estados Unidos é positiva para os americanos. Ou seja, em outras palavras, nós compramos mais dos Estados Unidos do que vendemos. Mas, Piara, qual a tua percepção sobre este anúncio de Donald Trump, que fez exatamente o que prometeu na sua campanha que o levou à vitória? Bom, não sei se foi exatamente o que ele prometeu. A gente esperava um governo disruptivo, isso a gente esperava. Mas o tarifaço, do jeito que foi apresentado, surpreendeu muita gente, inclusive dentro de seus apoiadores. A turma dos bilionários que estava lá na posse dele tem dado algumas indicações de que não gostou muito da ideia. Tu pega, por exemplo, Apple. Apple, boa parte da sua produção está na Ásia, está na Indonésia, está na Índia, está na China, e o iPhone, seu aparelho ícone, vai ser sobretaxado nos Estados Unidos porque ele é concebido nos Estados Unidos, mas a fabricação dele é multinacional, os componentes vêm de diversas origens. Como é que vai ficar isso para o público americano? E não apenas, diversos outros gigantes como a própria Apple também estão sentindo isso. No mundo inteiro, todo mundo tentando ver o que vai dar. A gente aqui no Brasil ficou com uma sensação de que foi leve, que doeu menos. Tirando a questão do aço, que tem uma sobretaxação maior, essa média de 10% é a mesma do suposto amigo Javier Milei, da Argentina, que é entusiasta de Trump, do trumpismo, também ficou com uma taxa de 10%. O que pelo menos nos alegra no sentido de que não é uma questão de simpatia com o presidente da vez, é uma política para todos. Vamos ver como é que o mundo vai reagir, e a gente já viu reações muito fortes da China dobrando a aposta, Trump redobrou a aposta, e aí, como é que fica o mundo nisso? Vamos poder conversar bastante sobre isso hoje. Sem dúvida, e para contribuir contigo, Piara, os mercados tiveram grandes perdas, especialmente nos 2 primeiros dias em que o tarifaço foi colocado. As Big Techs perderam cerca de 1,7 trilhão de dólares e, no contexto geral, as grandes empresas que compõem o índice SP, que são as 500 maiores empresas listadas nas bolsas, cerca de 10 trilhões de dólares. Isso é muito dinheiro, João Paulo Messer, não é? E eu coloco mais um ingrediente nesse processo todo da percepção que a gente está tendo dessas medidas econômicas, porque eu percebo que, inclusive, experientes economistas no Brasil e mesmo de outras nações estão procurando ainda entender qual é exatamente a fórmula que o Donald Trump e onde ele está procurando chegar, embora mais ou menos todos nós saibamos que é justamente recuperar aquela força dos Estados Unidos,
e ele está muito mais preocupado com outras nações que não o Brasil. Nós olhamos sempre com aquela preocupação de nós somos brasileiros, nós somos uma economia forte, nós queremos ter a nossa atenção, e aí quando há um comparativo de 10% aí de média geral de taxação com a Argentina, peraí, mas nós estamos tal qual a Argentina, que está passando por um momento de crise na sua economia, mas tem também um ingrediente aí ideológico, que no Brasil também mexe com o cidadão brasileiro. Ele está tentando olhar, peraí, esse tipo de economia liberal que vem aí, como é que nós nos enquadramos? Eu mostro uma certa curiosidade em relação a isso. E até se é liberal aplicar tantas tarifas, tarifa é imposto, né, Fabiano? E nós temos que observar um detalhe, que quem vai pagar esse imposto não é quem vende, é quem compra. Então, ou seja, quem vai pagar a tarifa é o americano, não é o brasileiro que vende o aço, que vende o automóvel, que vende a carne suína ou que vende a proteína animal ou qualquer outro produto. E talvez seja isso que as pessoas, no contexto geral, não estejam entendendo, não é? Exatamente, fica aquela sensação assim, porque o produtor, o industrial, é mero repassador do imposto. O imposto vai ser repassado para o consumidor, como seria aqui. E aí a gente tem que ficar muito atento para quem é torcedor de causa, né? Muita gente torceu para Trump por motivos ideológicos e agora está tentando defender questões que afetam negativamente o país, até com menos proporção do que a gente teve. Mas, por exemplo, a questão do aço. A questão do aço ela é muito interessante, 25% a mais na nossa produção, talvez torne o aço mais interessante para outros mercados, ou até para o nosso mercado interno, por exemplo, que usa bastante aço importado também da Ásia, que hoje é mais barato que o aço brasileiro até para os brasileiros. Alguma política industrial que viabilize uma redução do aço internamente pode afetar a nossa indústria positivamente. A gente pode atender mercados que tenham mais dificuldades de vender ou comprar dos Estados Unidos. A gente está vendo um mundo novo. Esse mundo novo ele tem bastante atrativos, perigos e soluções. A gente está muito atento. Eu acho que o governo brasileiro até que está bastante cauteloso nas reações. Esperava a questão da taxação de apenas 10%. A gente não está na mira como alvo principal, deixou o governo brasileiro, teve uma reação política muito forte, imediata, e aí suprapartidário, que é muito importante, porque tanto o governo quanto a oposição no Congresso aprovaram rapidamente uma legislação que permite retaliação do que for considerado protecionismo, uso de tarifa para protecionismo. Essa legislação estava caminhando no Congresso muito mais de olho na Europa, com as suas barreiras sanitárias, que muitas vezes são muito mais protecionismo do que questão sanitária, e acabou servindo para os Estados Unidos. Então o governo estava protegido com a autoridade delegada pelo Congresso para fazer a retaliação, e aí quando viram que não veio tão forte, não somos o alvo, vamos negociar, vamos com calma. O que me chama bastante atenção e que me faz parecer é que Trump está de olho nos lugares que levaram, aspas, empregos dos Estados Unidos. Então, a fábrica da Nike na Ásia incomoda muito mais Donald Trump do que o aço brasileiro. Essa é a minha sensação. Messer, por favor. Nós temos um outro ingrediente, e aqui olhando para Santa Catarina especificamente, nós somos um país de produção de alimentos, né? Numa escala que não chega a ser uma escala de solução para os Estados Unidos, longe disso, mas que para nós, para a nossa economia em Santa Catarina, ela é extremamente importante em se falando de exportação, né? Podemos pegar a questão de frango e outros. Então, essa medida adotada por Donald Trump por lá, me parece que tem provocado também um impacto no segmento empresarial, produtor aqui de Santa Catarina, gerado uma expectativa em relação a outros mercados. Ou seja, deixa os Estados Unidos com a sua guerra comercial e vamos olhar para outros mercados que podemos abrir ou que podemos fortalecer. Os Estados Unidos não são os únicos com quem nós negociamos. Me parece que esse é o impacto que eu tenho percebido ao conversar com empresários principalmente na área de alimentícios no estado de Santa Catarina. Até para contribuir contigo, mestre, e também informar aos nossos telespectadores sobre o aço, 40% das exportações do Brasil deste produto vai para os Estados Unidos. A comunidade brasileira empresarial,
exportou cerca de 31 bilhões de dólares no ano passado para os Estados Unidos. E, em termos de mercados, em primeiríssimo lugar, nosso melhor parceiro comercial é a China. E depois, sim, os Estados Unidos. E o mercado, Piara, eu acho que ele não funciona por ideologia, ele não funciona com partido, ele funciona com números. E creio que isso vai trazer, de alguma forma, de alguma maneira, também alguma oportunidade. O Messer acabou de lembrar do agronegócio. E para o agronegócio talvez seja um bom negócio. Uma das primeiras reações que me chamou a atenção, Rambo, quando ainda se falava, não se tinha os números, as tarifas, ainda não tinha chegado o dia do tarifaço, foi diante da possibilidade de aumento de tarifas para a China, que acabou se confirmando, os produtores de soja dos Estados Unidos com medo de não conseguirem vender mais para a China, que se aplicasse sobretaxas, e de quem que eles temiam? Que eles passassem a comprar mais. Eles dizem assim, o Brasil está com soja excedente, tem preço, tem quantidade e pode nos substituir. E a gente não vai ter para quem vender essa soja, o mercado americano não segura. Tem muitas oportunidades. Eu acho que cabe ao empresariado brasileiro, ao governo, em todas as suas instâncias, mapear essas oportunidades. Até o fato de a gente estar, neste momento, com uma taxa menor que a de outros países, pode ser um atrativo para trazer indústrias para cá, para trazer outras, especialmente na área de inovação, que o Brasil cresceu tanto e pode atrair tanto, quem sabe atrair uma Big Tech para cá, alguma coisa assim. A gente tem que pensar nas oportunidades, nas frestas, justamente porque essa guerra não é nossa e não é contra nós. Então, justamente, nós podemos nos aproveitar das brechas deixadas lado a lado. Sem dúvida. E ainda, Messer, nessa mesma seara, nós podemos incrementar que o mercado, por si só, ele leva um tempo, mas ele se ajusta. Ele vai levar um tempo para ajustar. Talvez no primeiro momento a gente tenha uma depreciação, mas depois o preço volte a um valor justo entre a oferta e a demanda. Mas eu não tenho dúvida que, de alguma forma ou de alguma maneira, o Brasil vai encontrar formas de enviar aço, automóveis para outros países. Antes dessa adaptação, vem a interpretação exata para cada um desses segmentos do que exatamente vai impactar essa medida. A gente está discutindo essa questão do tarifaço do Trump, as medidas do presidente dos Estados Unidos nesse momento, mas nós temos que lembrar também que nós estamos vivendo uma outra questão, e aí já entra na questão da gestão pública, que muito a gente discute aqui nos nossos programas na TVA, que é que nós também estamos vivendo um outro período de adaptação aí que está vindo pela frente aí, que é a questão da própria reforma tributária com que nós passamos também. Ou seja, em termos econômicos, nós precisamos entender o que vem por aí para casa e o que vem por aí no comércio exterior, né? Inclusive, o momento que nós estamos vivendo, ele é muito singular na história da economia. Entretanto, se a gente voltar ao governo de George W. Bush, onde houve uma intenção de haver uma medida mais protecionista, no primeiro momento até a indústria americana foi beneficiada, mas na sequência veio a inflação e, por consequência, o desemprego. E naquela época nós tivemos pelo menos 300 mil desempregados nos Estados Unidos. E aí o Piara, será que é caso pensado? Será que vai ter um retorno desse tarifaço ao melhor? Uma volta na ideia de Donald Trump em retirar ou amenizar as tarifas? Qual que é teu palpite? Então, vamos ver como é que ele sobrevive ao efeito inicial. O efeito inicial ele é muito dolorido para o povo americano, né? Que já enfrentava dificuldades no governo Biden, já se queixava de inflação e a tendência é mais inflação. Então, o quanto a capacidade de resiliência de uma população que foi às urnas para escolher Trump como seu presidente com ampla vantagem, mas que essa popularidade ela pode começar a se deteriorar diante de notícias ruins. A gente pode lembrar aqui, por exemplo, Collor de Mello no Brasil, que começou um governo com um confisco de poupança, uma medida extremamente amarga,
não é um paralelo, mas assim, quando tu toma medidas amargas que afetam diretamente a tua população, vai ter gente que ainda vai dar essa carta branca, porque alguma coisa precisa ser feita. É o que está acontecendo com o Javier Milei na Argentina. Mas isso dura pouco, se a população não sentir os efeitos. E aí o político Trump, que não gosta muito de dar o braço a torcer, pode ter que se maneirar um pouco na sua atuação. Dura enquanto não bater no bolso, né? Exatamente. E vai bater no bolso das pessoas, não tem como. A parte mais sensível do corpo humano, eu acho que é o bolso. E é isso que nós vamos continuar a debater na sequência aqui no nosso Política em Foco, que está hoje com a presença ilustre de Piara Boschi e João Paulo Messer. Estamos de volta com o Política em Foco, hoje conversando com o Piara Boschi e com João Paulo Messer, dois grandes amigos, dois grandes colegas, e estamos falando de economia, estamos falando das tarifas impostas pelo presidente norte-americano a vários países do mundo, inclusive ao Brasil. No bloco anterior, nós falávamos de oportunidades que poderiam ser geradas a Santa Catarina a partir das condições econômicas e desta reorganização do comércio mundial que é provocada pelo presidente americano. O Brasil, como dito, teve uma tarifa média de 10%. E nós aqui na nossa conversa identificamos, e isso não é opinião somente nossa, mas das entidades empresariais, como por exemplo a Fiesc, que observa uma possibilidade de aumento para de exportações para o agronegócio, recolocação de produtos de Santa Catarina para outros países. Entretanto, há alguns riscos também. O Piara levantou essa situação e foi muito interessante porque quando a gente fala das Big Techs, nós estamos falando de que pode haver a colocação desses produtos em novos mercados. Mas nós temos um mercado em Santa Catarina que é muito sensível, que é o têxtil. E a China vende muito para os Estados Unidos. E com as tarifas impostas pelos Estados Unidos à China, esse produto tende a escoar para outros lugares do mundo. E eu não creio que o Brasil ficará de fora. Então, de certa forma, nós teremos de ficar alertas para alguns segmentos. E, na minha opinião, o têxtil faz sentido, Piara. Exatamente, o têxtil acende uma preocupação porque não vem apenas na questão desse rearranjo planetário da questão tarifária, do óbvio de que o produto ele vai escoar para algum lugar, ele não vai ficar na China, né? É que também a gente vive a questão, como levantou o Messer no primeiro bloco, de uma reforma tributária que acaba com benefícios fiscais concedidos pelos estados ao longo dos próximos anos. E o nosso setor têxtil conta com benefícios, ele tem uma tarifação bastante mínima em Santa Catarina, em torno de 3%, que compensa muito para que ele seja comprado, revendido em redes varejistas, que tem vantagens de bônus em ICMS com esse tipo de operação. Como é que vai ficar tudo isso dentro de um novo ecossistema tributário que muda toda a sua lógica e num mundo em que vai haver mais produto excedente com possibilidade de vir para o Brasil? Também é uma questão que tem que ficar alerta. Acho que o nosso têxtil vai ter que estar muito atento a isso, viveu uma fase muito difícil e depois se recuperou muito por essa questão tributária e por outras oportunidades que foram criadas em Santa Catarina, e agora é um setor que vai ter que ficar alerta. Alguns setores vão ter vantagens competitivas, outros não, mas é uma hora que Santa Catarina tem que estar atento, inclusive com legislações dentro da Assembleia Legislativa de proteção no que for possível, já que na tributária a margem vai ficar bastante reduzida. Outro produto, Messer. Bom, conclua. Não, eu não ouvi ainda, até porque nós estamos recebendo ainda percebendo os primeiros movimentos ainda do famoso tarifaço aqui no Brasil. Eu não percebi ainda nenhum tipo de intenção e nem tampouco alguma especulação de que a nossa reforma tributária, feita recentemente e sendo implementada a partir de agora, tenha que receber justo essas adaptações que o Piara está fazendo.
mas é uma questão que a gente deve e precisa ficar atento aqui, se nós não vamos passar, se essa reforma não vai ter uma outra reforma ou vai ter uma emenda dessa reforma para ter essa adequação ao que a gente viveu nesse momento. Porque nós temos, vamos lá, vamos pegar o estado de Santa Catarina, nós temos um estado de qualidade de vida excepcional. Qualquer migração de qualquer segmento que seja, e seja nessa questão de tecnologia ou qualquer outra, nós estamos cacifados para receber isso e de outras nações. Nós somos tidos sempre como o Eldorado para muitos segmentos aqui. O velho mundo está olhando para o novo mundo, está olhando para o terceiro mundo, está olhando para o Brasil com essas perspectivas todas. Então, volto a insistir nessa questão de que a gente pode estar deixando de enxergar aí grandes possibilidades em cima do que tem nessa guerra dos grandes aí. E, inclusive, os Estados Unidos poderão comprar mais do Brasil café, porque o café é um produto altamente demandado e como a tarifa vai ficar mais cara para alguns países que já fornecem café para os americanos, e o Brasil é um grande produtor e a tarifa é menor, pode gerar uma oportunidade. Mas, por outro lado, o preço do café... Nem me fala isso, porque o café já está caro, já imagina, se nós tiver que competir nesse mercado. Esse é um reflexo imediato. E aí nós já podemos falar de inflação, que é uma outra preocupação, que os próprios deputados estaduais já fizeram legislações sobre isso, já discutiram esses assuntos, propuseram redução de alíquotas, especialmente do ICMS, que é o que compete ao Estado, para produtos da cesta básica, mas a questão da inflação, ela está assombrando o brasileiro, especialmente a inflação sentida, não é aquela inflação medida dos 4,8% que fechou ano passado. Eu gostaria de uma opinião de você sobre isso. A gente tem que ter muito cuidado nessa questão, porque nós somos um país, nós somos um estado, nós não somos um supermercado. Então vai ser diversas oportunidades de vender para o exterior nossos produtos, mas nós não podemos deixar desguarnecida a população. O preço do café nos últimos tempos, outros produtos que tiveram aumentos muito fortes e difíceis de ignorar e que afetam questões de governabilidade. Hoje é o governo Lula que sente e que recebe as críticas. O governo Bolsonaro teve suas dificuldades com o aumento de gasolina e de energia elétrica também. A questão da inflação, ela deteriora a relação da população com seus governos. Então, isso o Trump pode sentir agora e em algum momento é o que está garantindo que a continuidade na Argentina do crédito que a população está dando ao governo de Javier Milei. Então, é algo que vai ter que ser muito bem dosado. A nossa população não pode estar desguarnecida. A cesta básica, a gente está vivendo em Florianópolis, terceira maior cesta básica do Brasil. Está caro morar em Florianópolis, está caro morar... Então, isso se estende também a diversos municípios do nosso litoral norte, especialmente. Mas a gente também tem que ficar atento ao que a gente tem de vantagem competitiva. Santa Catarina não é um estado qualquer. Santa Catarina tem 5 portos. Santa Catarina tem uma capacidade de escoamento de produção que é invejável na comparação com os nossos colegas, os nossos irmãos de outros estados. Então a gente tem que saber usar bem as características de Santa Catarina e a gente tem que resolver muito rapidamente os nossos problemas de logística também, para garantir que isso seja um diferencial competitivo. É verdade, inclusive um dos principais fatores de inflação no Brasil é aquela do chamado custo Brasil, que entra, João Paulo Messer, a infraestrutura que nós temos, o sistema tributário brasileiro, que a gente inclusive comentamos há pouco, a reforma tributária que foi feita está em fase de regulamentação e implantação, ainda pouco clara para a sociedade, a segurança jurídica, tudo isso acaba também prejudicando o ambiente de negócios e, consequentemente, gerando inflação. É uma lição que o Brasil precisa fazer melhor e não tem feito nessa questão de logística em todos os aspectos. Senão senão vejamos aí a questão do próprio transporte aéreo, recentemente passando por situações extremamente críticas. Para nós aqui em Santa Catarina, todo modelo, todo modal de transportes passa por essas dificuldades. Então,
essas adequações elas precisam ser feitas muito rapidamente para a gente se cacifar realmente para complementar, ou pelo menos para atender aquela expectativa de que essas medidas do presidente Donald Trump vão nos trazer outros mercados, vão nos trazer outras perspectivas, vão nos trazer dados positivos. Mas para isso há necessidade do Brasil fazer muitas dessas suas lições de casa, né? O que me assusta bastante é que haja uma retração do investimento no mundo. E quando a gente olha para as nossas demandas de infraestrutura, que vão melhorar nossa logística e nos tornar ainda mais competitivos, a gente sempre olha assim, isso aqui o governo não vai ter dinheiro, mas a gente pode fazer uma concessão. Quem vai vir investir se o capital está com medo, se o capital está retraído? Então é esse tipo de questão que me assusta, porque a gente já sabe que com o dinheiro do orçamento federal, avança muito devagar a nossa questão de infraestrutura. Com o dinheiro do orçamento do Estado, são obras de menor vulto, elas não atendem toda a questão da infraestrutura que a gente precisa. Como é que a gente vai tocar isso sem o dinheiro privado se ele se encolher? Acho que esse medo de uma recessão global é o que me assusta mais, pensando como alguém que vive em Santa Catarina e quer ver Santa Catarina cada vez melhor. Sem dúvida, e é isso que nós ainda não sabemos mensurar. Ninguém sabe, não há literatura econômica, como disse, que conseguiria prever algo nesse sentido, porque economistas de grande experiência falam uma perspectiva de recessão global, de redução no comércio internacional de maneira bastante importante, e que isso vai representar, com toda certeza, empregos, vai representar diminuição desses investimentos, e o Brasil que precisa de investimentos para poder crescer, para poder gerar empregos, para poder desenvolver. E essa questão justamente que o Piara comenta, Messer, que é da confiança. Eu diria que economia muitas vezes é mais psicologia do que números. Recessão, inflação, os medos que nesse momento estão sendo percebidos por aí são instrumentos com os quais o Brasil está acostumado a viver. Será que esse aspecto vai contribuir, ou seja, estamos cacifados para viver com determinadas circunstâncias? O brasileiro tem demonstrado, estou falando do empreendedor brasileiro de um modo geral, ele tem demonstrado uma capacidade surpreendente de emergir de determinados momentos críticos na economia. Diante desse cenário aí, uma inflação nos Estados Unidos, uma inflação na Europa, tem um tipo de impacto. Uma inflação no Brasil, ela tem uma absorção muito diferente, né? Sem dúvida. E quero lembrar algumas políticas que a Assembleia Legislativa fez no intuito de contribuir com as questões econômicas do Estado, especialmente sobre a cesta básica, onde a alíquota foi reduzida a 7% para a farinha de trigo, para produtos que estão na mesa do catarinense. Da mesma forma, o combustível, que é um dos preços administrados dentro do compositor do IPCA, teve uma redução na sua alíquota de 25% para 17%. Enfim, em Santa Catarina se tem essa busca, e os deputados também preocupados com essas condições, de fazerem com que o impacto no bolso do catarinense seja o menor possível, porque a percepção do brasileiro é que nós estamos ficando mais pobres. E é uma tradição catarinense, né? A crise que sobreveio em 2008, Santa Catarina foi um dos poucos estados do Brasil que não aumentou impostos. E quando muitos estados buscaram um pouco a mais no percentual da gasolina, um pouco mais no percentual da energia elétrica, outros produtos, e isso, num primeiro momento, foi uma dificuldade de arrecadação, mas depois virou uma vantagem competitiva para Santa Catarina, especialmente em relação aos vizinhos. Então, esse tipo, às vezes só aumentar o imposto para garantir a arrecadação deprecia a própria economia. Então, Santa Catarina tem essa tradição de apostar em não aumentar impostos, por vezes diminuir. Isso vem de sucessivos governos, está sendo mantido no atual governo e é importante porque vira uma marca nossa, especialmente quando o investidor, o empreendedor procura um lugar para se instalar, saber que aqui não vai aumentar imposto, talvez até diminua. Eu até faço uma provocação para os colegas aqui e para os nossos telespectadores que acompanham a TVAL. A própria composição política catarinense, e olhamos para o parlamento,
Se você parar e analisar a própria composição das nossas cadeiras no parlamento, a gente percebe que há uma representatividade muito grande de quem faz uma defesa de uma economia liberal, mas que também tem o know-how de atuação nesse segmento comercial. A gente basta dar uma olhada. Então, essas questões é que acabam fazendo com que Santa Catarina seja citado por outros governadores. Não faz muito a gente, nós tivemos citações de outros governadores do excelente desempenho econômico de Santa Catarina. E ele provém justamente dessas intervenções político-administrativas que a gente tem. E, por vezes, o eleitor, o cidadão, o telespectador, ele olha com uma certa ressalva para o agente público eleito, para o político de um modo geral, ele olha com uma certa ressalva. Mas são essas ações adotadas a partir de governo, a partir de leis aprovadas no parlamento, que criam um Estado diferente. E, às vezes, a gente tem uma resistência muito grande, nós somos refratários a aceitar que nós temos leis provocadas que fazem um Estado diferente. Sem dúvida alguma. E para findar, amigos, qual a opinião de vocês sobre a relação do Brasil com os Estados Unidos? Agora vamos falar de política mesmo. Bom, a sensação que a gente tem, e cada vez mais claro, é que o Brasil não está na linha de frente de Donald Trump. Nem para o bem, nem para o mal. Nem para o ruim, nem para o bom. Ele é um país a mais, é o 10%. É um país 10%. E para ti, Messer? Eu creio que o Brasil olha para os Estados Unidos com o desejo de sê-lo no aspecto econômico, liberal. E os Estados Unidos olham para nós como mais um país. Bom, meus amigos, o programa hoje foi espetacular. Quero agradecer a ti, o Piara, mais uma vez pela presença e nos vemos numa próxima oportunidade. Obrigado, Rambo. Foi um prazer trocar figurinhas contigo, tu ter tanto conhecimento na área de economia, nos ajudou tanto a conduzindo esse programa. É um prazer, espero outras oportunidades. Sem dúvida, e eu também. Messer, muito bom tê-lo aqui em nosso programa mais uma vez. Embora não seja muito a minha área, eu falo muito mais de política e tenho uma intervenção diária com o Piara, mas o Piara, nem sempre a gente tem a oportunidade assim de ter uma aula de economia, né? O tempo, a possibilidade de ter uma aula de economia como nós temos ao lado do Fabiano Rambo aqui. É um prazer muito grande, Fabiano. Obrigado e obrigado aos nossos telespectadores aí pelo privilégio da audiência. A bondade é dos colegas. E se você perdeu o programa, você pode ir nas redes sociais da TV AL, lá no canal do YouTube, e acompanhar este e outros programas, outros conteúdos que são de interesses dos catarinenses com excelente qualidade. Nos despedimos. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade aqui no Política em Foco.